Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Uma ótima tarde para você que nos acompanha já pela TV SEAC, pela Rádio SEAC, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, todos os canais que temos aí o prazer de chegar até você de alguma forma. E você seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora para mais uma edição desse tão importante programa que leva a você o espaço para você fazer os seus questionamentos, que a partir de agora já estamos abrindo este canal e já chamando ele para que nos também dê o seu boa tarde na tarde de hoje. Sidney Fernandes, boa tarde para você. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Té Oliveira. Boa tarde, Jonatas dos Santos na retaguarda. Boa tarde, Sérgio Totti e todos os amigos do Pinga Fogo da sexta-feira. Você chegando também, eu já vou cumprimentar aqui conosco, Té Oliveira. Té Oliveira aí, todo estiloso hoje, né, Té? Boa tarde para você. Quem vê pensa, né, Reginaldo? Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde para você que nos acompanha em mais uma tarde de Pinga Fogo, mais uma tarde de aprendizado, como acontece toda sexta-feira aqui nas nossas redes sociais, e a gente não deixando os nossos irmãos que sempre buscam uma palavra amiga, uma palavra de conhecimento dentro da doutrina espírita, sem pelo menos um conteúdo de qualidade nesse momento em que as pessoas não possam visitar aqui o centro, né, Reginaldo? Exato. A gente vai até eles, né? De alguma forma, né? É verdade. Perfeitamente também conosco lá na retaguarda, o Joe Santos, aqui embaixo, aqui pertinho de nós, né, na retaguarda aqui, ali, qualquer coisa ele sobe correndo para cá para nos auxiliar, ou manda uma mensagem. E também o Sérgio que já está, já deu boa tarde aqui, eu também já respondo para você. Sérgio, boa tarde para você também, seja bem-vindo, vamos juntos a mais um programa. Mas para que nós possamos iniciar, semana passada eu já ia me esquecendo de tão importante momento, que é a prece inicial, para que a gente tenha aí condições de entender, de o Sidney responder e todas as questões sejam melhor interpretadas aqui hoje, no programa de hoje, para que você possa, que já às 10 e pouco da manhã já tinha pergunta chegando, Theo. Né? Eliseu, como sempre, o primeiro a deixar suas perguntas, já deixou hoje logo das 10 e pouco da manhã, 10h53, mais precisamente pelo registro que temos aqui. Ele já diz, Sidney, como a doutrina espírita vê nossos irmãos que trazem nesta vida problemas psíquicos ou transtornos mentais, o que os nossos irmãos espirituais nos revelam sobre esses aspectos psicológicos e que trazemos em nossos corpos terrenos? Eliseu, nós temos duas obras, temos muitas obras, mas temos duas obras que podem ser manuseadas por você para que você tenha mais detalhes específicos sobre a questão da alienação mental. Um deles é A Loucura sob Novo Prisma, de Bezerra de Menezes, e o outro, cuidado que a assinatura do livro é um pseudônimo de Bezerra de Menezes, mas ele é o autor. E temos também uma outra obra que trata especificamente do assunto, que é No Mundo Maior. Aliás, Reginaldo, eu estou começando a escrever um novo livro e o começo dele é um fato narrado por André Luiz, de uma pessoa exatamente que está passando por uma situação de alienação mental, e aí a gente começa a procurar o motivo dessa alienação. Enfim, é um tema bastante vasto e nós vamos tentar, baseando-nos evidentemente naqueles que entendem muito mais do que nós, para trazer alguma luz sobre o assunto. Mas, Eliseu, normalmente
essas questões relacionadas com a alienação mental referem-se, Eliseu, a débitos, esses problemas psíquicos, esses transtornos mentais. A doutrina espírita traz muitas luzes a respeito. Naquele livro que mencionei para você, de Bezerra de Menezes, A Loucura sob Novo Prisma, ele mostra bem como ocorrem esses transtornos psicológicos, mentais. Ele descreve com detalhes essas situações e as suas respectivas causas. Como você sabe, Eliseu, não há nenhum mal que ocorra conosco, nem um desconforto, nem uma doença, nem uma situação em que o indivíduo esteja alienado ou nasça com alguma deficiência. Isso, como você sabe, Eliseu, esta é a grande mensagem consoladora da doutrina espírita. Nada existe por acaso. Sempre existe uma causa. Por isso, André Luiz nos relata vários casos de alienação mental com as suas respectivas causas. Então, nós voltamos àquela mesma questão que pressupõe, de acordo com a lei de causa e efeito, de que nós semeamos nesta vida mesmo, ou na espiritualidade, ou numa próxima, ou em próximas encarnações, exatamente aquilo que nós plantamos. Próxima pergunta também, já chegando conosco aqui, a Miriam Ghiseline, já está aí acompanhando o nosso programa e pergunta: ouvi dizer que o espírita não deve ter foto de pessoas mortas, nem objetos delas. Isso é real? Por que não? Eu, de vez em quando, dou uma olhadinha aqui na carinha do meu avô Joaquim, que é uma dos espíritos que mais me acompanha. Essa história, Miriam, de que quando nós temos uma lembrança de um desencarnado, ou uma foto, ou qualquer lembrança dele, nossa, como é que eu ia ficar, então, se eu trabalho o tempo todo com as imagens de Richard Simonetti? E o Sérgio acabou de fazer a edição de uma nova palestra. Sabe, Theo, aquela palestra que nós gravamos na terça-feira, Mediunidade? Sei sim, Cid. Então, eu já falei para você que nós passamos já para o Jonatas aquela outra palestra que eu fiz aqui em casa com imagens, inclusive com depoimentos. Richard Simonetti nos deu preciosas orientações sobre esse assunto. Então, nós estamos também trabalhando com a imagem dele em várias ocasiões. Então, Miriam, não há problema nenhum, não. Sabe por que a gente tem essa mania, Miriam? Porque depois que os nossos queridos desencarnam, nós passamos a considerá-los como fantasmas. Deixam de ser o nosso pai querido, a nossa mãe querida, e nós começamos a enquadrá-los como assombrações. Na verdade, isso é conversa de irmãos que não estão habituados, não têm estudo, não têm o cuidado de desenvolver a sua acuidade mental em torno do que é a vida além desta vida. Nós temos que considerar, Miriam, que, na verdade, a vida verdadeira é do outro lado. Nós estamos em uma breve passagem aqui na Terra. Por isso, portanto, não há problema nenhum não de ter fotos, de lembrar das pessoas queridas. Eu tenho um amigo, um irmão de Fernandópolis, que no Evangelho do Lar dele, ele coloca uma mesa muito grande com fotos de todos os amigos, todos os parentes dele. E no Evangelho do Lar ele lembra de cada um deles, ora por eles. É uma atitude assim de consideração, de caridade, de amor, de carinho.
E nós fazemos mais do que isso, viu, Miriam? Além de ter as fotos, além de, por pensamento, conversarmos com essas pessoas queridas, colocamos-nos à disposição deles para, nas reuniões mediúnicas, podermos dar a eles o nosso preito de saudade, de gratidão e, se for possível, se necessário, até o nosso consolo, a nossa orientação, se estiver ao nosso alcance. É que nós acabamos de ver que está conosco o nosso querido amigo e irmão Nelson da Silva Bastos, companheiro de tantas obras, tantos trabalhos, de tantas jornadas. Perfeitamente, aí Sidney Fernandes trazendo mais informações para nós, o Nelson também já está conosco, boa tarde para você, mas o Theo tem uma colocação, né, Theo, para fazer ao Sidney, né? Isso mesmo, Reginaldo. Sidney, você citou uma frase ou uma palavra aí dentro da sua resposta para a Miriam, e eu queria deixar aqui já a minha pergunta. Eu estava até fazendo algumas mancomunações com o Sérgio antes do início do programa, e eu gostaria de perguntar para você, Sidney, são duas perguntas, mas em uma só. Os fantasmas existem, Sidney? Porque eu vi alguma coisa sobre uma palestra sua que diz assim, eles estão de volta, alguma coisa sobre fantasma. Eu gostaria que você explicasse para nós certinho como é que funciona essa coisa aí. Na verdade, é uma peça publicitária, né, para dar um pouco de susto nas pessoas que acreditam em fantasmas, mas nada mais, nada menos, meu amigo Theo Oliveira, do que nós falarmos um pouco de mediunidade, da possibilidade da comunicação, dos cuidados e do respeito que temos que ter com a comunicação. Falamos de alguns casos relacionados com Chico Xavier, casos em que ele recebeu, inclusive, comunicações em hebraico, casos em que ele dá assim notícias para uma família de judeus lá de São Paulo. Você está sabendo, está a par desse caso, porque eu já lhe contei, Theo. É a família Muscat, que ficou desesperada com o desencarne do seu filho mais novo, por causa de uma cirurgia, uma simples cirurgia de desvio de septo nasal. E a família Muscat ficou desesperada. E alguém sugeriu que a mãe do jovem desencarnado fosse a Uberaba. E a partir daí, Chico Xavier começou a trazer cartas e mais cartas desse jovem Muscat. Então, nesse trabalho a que você está se referindo, Theo, nós brincamos um pouquinho com a palavra fantasma e nós citamos aí vários fenômenos mediúnicos e culminamos o trabalho com a pictografia extraordinária de Luiz Antônio Gasparetto. No dia 20 de julho de 1975, meu caro Theo, meu caro Reginaldo e amigos que estão na retaguarda, nessa data, vou repetir, 20 de julho, foi por homenagem ao meu aniversário, viu, Theo? 20 de julho de 75, tivemos aí no nosso salão principal a presença de Luiz Antônio Gasparetto, que já desencarnou. O sobrenome não é estranho para vocês, porquanto ele é filho da dona Zíbia Gasparetto, a grande médium que também já desencarnou. Pois bem, nessa data, Theo, nós recebemos aí no SEAC obras e mais obras de pintores universais, gênios da pintura universal. Tivemos aí presentes no SEAC Monet, Leonardo da Vinci, Tarsila do Amaral, Modigliani. E nesse trabalho que você mencionou, Os Fantasmas Estão de Volta, nós trazemos aí uma palhinha desse trabalho com o Luiz Antônio Gasparetto, que, aliás, contou também com a sua sonoplastia, porquanto você se encarregou de colocar os fundos musicais nas imagens que foram, na época, por sugestão de Richard Simonetti,
gravadas ainda em Super 8 pelo cinegrafista Aldir Guedes. Então, nesse trabalho que Sérgio está acabando de fazer a sua edição, e também Jonatas, não sei quando, seria até bom a gente descobrir isso, se vocês puderem em algum intervalo, quando que o Jonatas vai colocar no ar essa palestra, Os Fantasmas Estão de Volta. A ideia, Theo, é que ele colocasse ou antes ou ao final desta série de palestras que eu estou gravando com você sobre mediunidade. Mas eu respondi a sua pergunta, Theo? Com certeza, Sidney. Está respondida, sim. Você responder, Sidney, vem chegando perguntas aí de várias partes do nosso país. Tem mais gente chegando também, acompanhando de Portugal. Não são aqueles já habituais, né, que já estão conosco. Tem mais gente nova chegando também de Portugal. Daqui a pouco eu já vou anunciar. A Anice conosco acompanhando também. Anice, boa tarde para você. Ela pergunta, quando passamos para a regeneração, quando passarmos para a regeneração, vamos continuar reencarnado no planeta Terra ou vamos para outros mundos? A ideia, Alice, é exatamente esta. Nice. Normalmente, quando um espírito atinge o seu grau evolutivo que permite que ele passe a habitar um mundo melhor, no caso aí um mundo de regeneração, onde predominam bons sentimentos, ao contrário do que agora, no mundo de expiações e provas em que estamos vivendo, ainda predomina o trio terrível, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Nos mundos de regeneração, não é que já é um mundo assim, todinho perfeito, não, mas já há a predominância do bem, da solidariedade, dos bons pensamentos. Então, para que a gente mereça passar a morar depois desta vida neste mundo melhor, Alice, é necessário que nós tenhamos condições, que os nossos atos, nossas palavras, possam coordenar, possam se acasalar com esse padrão do mundo de regeneração. Se a Terra sobe de nível, qual que é a ideia, Alice? É de que ela passe a abrigar somente espíritos cuja preponderância de palavras, gestos, atitudes e pensamentos sejam condizentes com o nível do mundo de regeneração. Então vamos raciocinar, Alice. Eu desencarno hoje, esta noite, por exemplo. Onde é que eu vou reencarnar? Depende do meu nível. Se eu já estiver em condições de reencarnar no mundo de regeneração e a Terra, nesse ínterim, enquanto eu estou na erraticidade, ela sobe de grau para a regeneração, eu posso voltar aqui para a Terra mesmo. Agora, vamos supor que eu desencarne numa situação precária, que eu tenha malbaratado todos os recursos inatos, todas as riquezas que Deus me deu no campo da saúde, da posição social, do pensamento, voltando àquela questão do Eliseu, se Deus me deu um bom raciocínio, e se eu honrei esses predicados, provavelmente, Alice, eu vou merecer ou continuar na Terra ou passar para o mundo de regeneração. Então, voltando à sua questão objetivamente, a Terra subindo para o nível de regeneração, permanecerão na Terra aqueles cujos atos, palavras, atitudes estejam condizentes com o grau da Terra. Quem não colocar as barbas de molho e cometer atitudes execráveis e continuarem com o seu comprometimento, não reencarnarão mais na Terra. Reencarnarão num mundo de expiações de provas, mas não no nível em que se encontra a Terra. Provavelmente vai acontecer com eles
o que aconteceu com os exilados de Capela, que aproximaram-se do planeta Terra na era próxima à Neolítica, em que eles chegaram aqui na Terra e encontraram uma tremenda diferença. Aliás, Alice, sabe aquela história da carochinha que dizem que está na Bíblia, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Surgiu daí. Esses exilados de Capela saíram de um paraíso que era esse planetinha lá da constelação Cabra ou Cocheiro, que tinha um sol, hoje sabe-se que eram 2 ou 3 sóis, chamados Capela. Saíram desse planetinha muito parecido com a Terra e vieram morar aqui na Terra, mas na época que o homem era um primata. Não havia a agricultura, não havia ainda os artefatos. Eles trouxeram, e como eles eram bem dotados intelectualmente, culturalmente, mas pouco dotados de espiritualidade, eles trouxeram para a Terra os seus conhecimentos. Daí surgiu a agricultura, o homem deixou de ser nômade, surgiu o domínio com os metais, o homem pôde construir ferramentas, armas, surgiram as pirâmides. Até hoje, o homem não sabe ainda como é que os egípcios conservavam as múmias. Surgiram os grandes conhecimentos ligados ao rio Nilo, em que os egípcios dominavam. Na época dos egípcios já se falava, já se tem notícias e até imagens de pessoas fazendo a prática do passe. Não tinha esse nome na época, mas a gente vê a imposição de mãos já na época dos egípcios, em torno de 2 a 3 mil anos antes do Cristo. O chamado toque terapêutico, que hoje está se espalhando pelo mundo, e nada mais é do que o passe espírita, o jurei dos irmãos messiânicos. Enfim, já na época dos egípcios já existia o toque terapêutico. De onde surgiu isso? Dos exilados de Capela. Um dos grupamentos dos capelinos formou o povo egípcio. Então pode acontecer isso, Alice, a gente ser jogado aí para um mundo em que a coisa está brava ainda. Pelo que eu estou notando, para o Theo aí, o pior problema desses mundos inferiores aí não é a falta de energia elétrica, não é a falta de recursos modernos, é a falta de internet, né, Theo? Se tivesse internet, a coisa ia ser bem bacana, né, Sidney? Reginaldo? Vamos dar mais perguntas. Olá, é mais ou menos como é que estão alguns países da África, viu, Theo? Nos momentos atuais, em que a expectativa de vida não passa dos 30 anos, esse pessoal, infelizmente, está morrendo ainda por causa de malária, febre amarela, AIDS, e não tem esgoto, e, enfim, as condições de vida são difíceis. É mais ou menos isso que nós vamos encontrar quando se desencarnarmos agora aqui da Terra, comprometidos com o mal. Próxima pergunta para você responder também na tarde de hoje, mais uma vez a pergunta do Eliseu, que tem aqui dizendo: Sidney, nas cirurgias espirituais em que o Dr. Fritz realiza com os médios, por que ele fazia essas cirurgias serem tão equitantes, eu não entendi a palavra, com as pessoas que estavam ao seu redor? Eu acho que ele quer dizer. Hã? Eu acho que ele quer dizer que eram impactantes. Agora entendi. Impactantes as pessoas que estavam ao seu redor, porque um espírito de tão grande luz, na minha opinião, fazia esses trabalhos de forma mais grosseira e ao ar livre nas multidões. Olha, essa resposta, Reginaldo, daria um programa inteiro. Vou tentar resumi-la. Em primeiro lugar,
o José de Freitas, chamado Arigó, não era espírita. O objetivo dos espíritos era realmente causar impacto, assim como causaram as mesas girantes. É bom lembrar, e o Theo sabe disso, a mediunidade não pressupõe moral. Chamado Arigó não era espírita. Não pressupõe religião, classe social, cor de pele, origem, se o sangue é azul ou se é vermelho. Arigó era um homem muito simples, mas era um homem também bastante rude. E ele, por intermédio dele, manifestou-se a misericórdia do alto, curando muita gente. E o objetivo, para que essas cirurgias acontecessem ao ar livre, com um canivete que ele não se preocupava nem em esterilizar, era realmente fazer com que a humanidade, que a ciência humana caísse, tivesse o queixo caído. Era assim chamar a atenção e, ao mesmo tempo, auxiliar aqueles que mereciam. Então, a sua pergunta, Eliseu, quer dizer o seguinte: por que ele, por exemplo, um Chico Xavier, um homem culto, não se predispôs a receber? Não, era outro tipo de mediunidade. O objetivo da espiritualidade era outro. O objetivo era causar impacto mesmo. Dr. Fritz não era um espírito de luz, mas ele tinha toda uma equipe à sua volta para ajudar e curar as pessoas. E você poderia até me fazer uma outra repergunta, né, Theo, Reginaldo? Por que ele precisava cortar? Não precisaria. As cirurgias espirituais podem se dar de maneira muito sutil, porque nós sabemos que as dores, as deficiências, os problemas humanos, a origem deles não está no físico, manifesta-se no físico, mas a origem está em nosso corpo perispiritual. Então, hoje, já não se realizam mais cirurgias desta maneira, mesmo porque, por pressão de cientistas, médicos da época, Arigó chegou a ser preso por prática ilegal da medicina. Hoje, o que se faz é apenas imposição de mãos, sem tocar no paciente, respeitando o tratamento alternativo da ciência humana. Não podemos esquecer de que a medicina é uma misericórdia de Deus na Terra, mas hoje já não se corta mais, não se usa nenhum apetrecho, porque os tempos são outros. O importante realmente, se for para fazer um benefício para uma pessoa, é através da oração, da vibração positiva, da imposição de mãos, ou mesmo, se for à distância, através das vibrações que se possa fazer em favor das pessoas. Não mais existem estas cirurgias de impacto, Eliseu. Próxima pergunta também conosco, aqui acompanhando na tarde de hoje. A Maria está conosco. Boa tarde para você e pergunta: como tratar casos de animismo e também de mistificações? Não vamos confundir as duas coisas, Maria. O fato de, eventualmente, o espírito do próprio médium, e aí estamos diante do animismo, geralmente ele traz situações maravilhosas. Em primeiro lugar, há uma tendência de a gente considerar o animismo como mistificação. André Luiz nos chama a atenção para termos muito cuidado com esse tema. O que é animismo, Reginaldo? É o momento em que o espírito do médium desloca-se como se fosse ouvir uma comunicação ou entrosar-se fluidicamente com o médium, com o espírito comunicante, mas ele mesmo dá a comunicação através dele mesmo. Isso não é necessariamente algo errado. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas comunicações anímicas são de grande valor. Por quê?
Porque o espírito do médium pode, nesse momento, isso geralmente é feito de uma maneira assim involuntária, não é proposital, ele recorda-se rapidamente de informações que estavam alojadas em suas vidas anteriores, ou mesmo nesse momento em que ele se desloca, ele tem contato com o seu mentor espiritual, que por intermédio dele mesmo é transmitida uma mensagem, às vezes, de muito bom valor e conteúdo. Com o passar do tempo, as comunicações anímicas passam a se tornar comunicações normais de espíritos através do médium. Mas isso é uma coisa bastante diferente da mistificação. O que é mistificar? É você servir-se de ponte, de intermediário para espíritos mentirosos ou espíritos que adotam um outro nome, nomes pomposos, para fazer com que as suas comunicações se tornem, vamos dizer assim, mais audíveis, que elas causem maior impacto. Então é muito comum, Reginaldo, que as pessoas de repente recebam comunicações de Allan Kardec, de Jesus, de Maria, ou mesmo pouco tempo atrás, uma médium de uma cidade próxima de Bauru diz ter recebido uma comunicação de uma pessoa muito querida nossa. Eu sei que as intenções dela foram as melhores, mas eu não reconheci nessa comunicação a personalidade, o conteúdo, a forma, enfim, o estilo. E nós temos que nos lembrar que o estilo é o homem. Não reconheci nessa comunicação. É uma comunicação comprometedora? Não. Provavelmente o espírito estava muito bem intencionado. Agora, a assinatura, essa é complicada. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com as evocações, viu, Reginaldo? Aí eu evoco aqui que meu pai esteja aqui se comunicando comigo. Nós não temos mais grandes médiuns, não estamos mais na época de Kardec, e mesmo não contamos com a mediunidade extraordinária como a de Chico Xavier. Então, a evocação é perigosa, porque às vezes é um outro espírito que está se comunicando e acaba assinando com outro nome. Isto é mistificação. Tenhamos cuidado. Agora, como diferenciar uma coisa da outra? Bom, o animismo, geralmente, mesmo sendo o espírito do médium, a comunicação dele é de grande valor, é de orientação, traz no seu conteúdo coisas positivas, e às vezes outras comunicações assinadas por espíritos assim de grande envergadura acabam não sendo identificadas pelo espírito autenticamente dono daquele nome. Mas se é uma comunicação, vamos dizer assim, que traz consolo, vamos acreditar que seja uma contribuição no plano espiritual. Agora, temos que tomar cuidado com a assinatura, porque aí sim é um terreno perigoso que pode caracterizar uma mistificação. Aline Trajano, que nos acompanha, e ele traz aqui para que o Sidney possa responder. Ela está assistindo em um grupo, né, que foi compartilhado, e aí ela traz a seguinte questão: o que eu devo fazer para ficar fora deste pensamento que andam fazendo falando mal, causando pânico, medo e causando até insônia, angústia, ansiedade, sendo que já fez tudo para ficar mais tranquila, mas não consegue, Sidney. O que fazer para que esses pensamentos ou essas informações não atrapalhem tanto, né, ou não incomode tanto? Esse fenômeno, infelizmente, Reginaldo, está acontecendo com muita frequência. Nós estamos, infelizmente, sob o bombardeio de informações muito desagradáveis
Então, nós temos recebido alguns conselhos de irmãos de outras crenças, ou mesmo de psicólogos, ou mesmo de psicoterapeutas, psiquiatras, que pessoas com uma certa sensibilidade precisam se afastar dos programas noticiosos. Isto é, desligar a televisão mesmo. Eu não estou dizendo que as pessoas devam ficar totalmente alheias à realidade do que está acontecendo, mas tome conhecimento apenas superficialmente, sem expor-se, infelizmente, às situações de pânico que alguns órgãos de comunicação estão utilizando para conseguir mais audiência, Reginaldo. Então, pessoas com uma certa sensibilidade, elas precisam realmente tomar cuidado e, se possível, afastar-se, neste momento, dos órgãos de comunicação. Orar bastante, fazer o possível para ter uma boa leitura, não ficar assistindo a filmes de terror, coisas que abalam o nosso, vamos dizer assim, o nosso ânimo. Então, eu entendo, Reginaldo, que nós devemos tomar muito cuidado, principalmente as pessoas mais sensíveis. Irmãos que, infelizmente, estão se utilizando da notícia para causar impacto, trazer audiência. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e adotar bons medicamentos, bons remédios contra o pânico. A meditação, a oração, a música suave, a boa leitura, se possível tentar auxiliar outras pessoas pela internet, por telefone, por mensagens, fazer o bem, cuidar das coisas da casa, fazer o possível para manter a casa limpa, botar as coisas em ordem, enfim, assumir atitudes positivas para contrapormos-nos, Reginaldo, às situações de desânimo, de pânico, que, infelizmente, a imprensa está muito preocupada em veicular. Responda, Sidney, vem aqui da Cristina Forlim. Ela diz assim, meu marido está orando para as pessoas que passam por expiação e prova. Agora começou a orar pelos espíritos sofredores. No futuro, ele vai ter direito a uns 5 litros de alvejantes para limpar os pontinhos pretos, Sidney Fernandes? Oh, que maravilha! É sinal que a Cristina acompanhou nossos programas anteriores. Ô, Cristina, eu tenho que dar um crédito, porque essa expressão aí de alvejante é do Theo, viu? Mas eu gostei que você acompanhou os nossos programas anteriores. Você pode ter certeza, Cristina, que o seu marido está no caminho certo para alvejar o perispírito dele. Parabéns, viu, Cristina? Pois é, Theo, e você tem toda a razão. Eu também gosto muito de metáfora. E sabe quem que é o rei da metáfora, Theo? Quem? Jesus. Jesus, né? Jesus se utilizava muito das parábolas, das histórias, para, na maneira da metáfora, trazer entendimento com a imagem, com a figura do indivíduo. Então, nós estamos no caminho certo, viu, Theo? E parabéns a você por ter tido essa brilhante ideia aí, que foi captada pela Cristina Forlim, e o marido dela, sim, tem direito a muitos litros de alvejantes para ir minimizando, limpando os seus pontinhos pretos. Todos nós temos, Cristina, manchas negras em nosso perispírito. E quanto mais bem venhamos a fazer, quanto mais bons pensamentos venhamos a cultivar, quanto mais nós nos esforçarmos para superar as nossas más tendências, para termos mais empatia, mais solidariedade, mais educação no trato com outras pessoas, sejamos mais corteses e possamos fazer o melhor pelos outros,
não pensando apenas no nosso bem-estar, nós sim vamos limpando as nossas manchinhas pretas. Esses alvejantes são infalíveis, Cristina Forlim. Pois bem, a próxima questão aqui vem do Paulo, que está nos acompanhando. O Paulo traz aqui informações, o Sérgio nos traz aí a palavra do Paulo, que está em Pederneiras. Ele diz assim: tenho visões com frequência, sou médium? Ô Paulo, o fenômeno da vidência em si não é propriamente um fenômeno, vamos dizer assim, de mediunidade, no sentido estrito de que estamos em comunicação com outros, com espíritos desencarnados. É um fenômeno, vamos dizer, mais subjetivo. No entanto, Paulo, as visões que estão surgindo para você, você tem que analisar, elas estão sendo úteis para você? Você está podendo fazer bom uso delas? Ela está lhe trazendo mais tranquilidade? Ótimo, maravilha, é uma bênção de Deus na sua vida, Paulo. Agora, daí para nós partirmos para a situação de mediunidade, como diria Allan Kardec, ostensiva, aí nós teríamos que já partir para alguma coisa mais específica, em que nós sirvamos efetivamente de ponte entre o plano material e o plano espiritual. Então, Paulo, eu entendo que o fenômeno da vidência seja muito útil. Nós sempre ganhamos com isso. Agora, eu vou lhe contar uma história rápida, viu, Paulo? Uma ocasião, Divaldo Franco estava visitando um amigo e de repente, um cachorrinho começou a latir. E o dono da casa falou para Divaldo: Divaldo, o meu cachorro é médium, porque ele vê os espíritos. E o Divaldo, que é um grande vidente, ele não viu nenhum espírito por ali, né? E ele não quis decepcionar o irmão, né? Mas ele fez um comentário, o Divaldo é muito engraçado às vezes, né? Ele gosta de fazer uma piadinha, e ele disse assim: olha, meu amigo, eu já vi muito médium cachorro, agora cachorro médium é a primeira vez que eu estou vendo. Então é uma brincadeirinha do Divaldo para mostrar que às vezes até os animais detectam os espíritos. Pode acontecer sim de espíritos se fazerem invisíveis para animais, às vezes até para proteger o indivíduo que está correndo um perigo ou está passando por uma situação. Mas, Paulo, eu acho que você deve continuar, deve persistir, orar bastante e fazer bom uso das suas faculdades, sempre voltando-as para o bem do próximo. Tem mais questões para ser respondida aqui também. A próxima pergunta agora, que vem aqui da Conceição de Lourdes, que está conosco. E boa tarde para você, Conceição. Ela diz aqui, ó: olha eu de novo, pois não consegui assistir a resposta. Eu tenho depressão e ansiedade e sofro muito com isso, pois começou desde que uma amiga da minha filha faleceu. Então eu gostaria de saber se ela está perto de mim, porque éramos muito apegadas e eu penso muito nela. Essa pergunta foi feita na sexta-feira passada. Eu acho que a Conceição não pôde pegar a resposta. Realmente, Conceição, no momento atual que estamos vivendo, muitas pessoas realmente com medo, com receio ou apavoradas com a situação mundial, que graças a Deus está começando a voltar à normalidade, elas têm o seu processo de estresse ou mesmo o seu processo de, vamos dizer assim, de tendência para a depressão acentuado, disparado. O desencarne da sua amiga, Conceição, pode sim ter contribuído
para disparar essa situação. O que fazer neste momento? É nos apegarmos a Deus, é nos apegarmos à oração, é nós passarmos a desenvolver atividades profícuas, atividades que visem a ajuda do próximo, do bem, quando nós conseguimos superar, porque é uma tendência quase que ataque que nós trazemos lá do passado, nas nossas reencarnações de primatas. Naquela época, para sobreviver, não é uma figura de linguagem, não. Tinha que matar um leão por dia, ou um dinossauro por dia. Então, a cada esquina, atrás de cada árvore, atrás de cada montanha, estava, às vezes, uma ameaça de morte. E nós trouxemos, lá daquele passado, essa tendência para o medo, Conceição. Temos que entender que isso aí aconteceu lá nos primatas, mas não precisamos mais desse medo. Então, qual que é o remédio, Conceição? É você passar a ter empatia, preocupar-se com o outro. Ah, mas eu tô mal me cuidando de mim mesmo, eu vou cuidar do próximo? Pois é isso mesmo que Jesus espera de nós. Em dado momento, Jesus teria dito assim, que nós devemos cuidar do semelhante, devemos, há uma expressão forte dele, que nós devemos morrer para a vida, para viver a vida eterna. O que é esse morrer? É você morrer para as coisas negativas, é você atentar para as coisas boas, positivas da vida. A vida, embora no mundo de expiações e provas, Conceição, nosso planeta tem muitas coisas boas, lindas, maravilhosas. Temos boas músicas, boas imagens, temos possibilidade, temos filmes maravilhosos que exaltam o nosso coração, que potencializam os nossos bons sentimentos. E é a isso que devemos nos apegar, à religião, à espiritualização. Não estou falando necessariamente de doutrina espírita, não, Conceição. Eu estou falando de você assistir uma missa com toda a atenção, colaborar com a sua vibração, fazer a sua comunhão com o pensamento voltado a Jesus, é você comparecer a um culto evangélico vibrando e acompanhando bem as pregações do pastor, é você ouvir as informações que os oradores espíritas, os livros espíritas nos trazem, é apegar-se ao bem. Há uma questão em O Livro dos Espíritos, Conceição, em que Kardec pergunta: como é que eu vou me livrar dos espíritos inferiores? E não estou querendo dizer, Conceição, que essa amiga sua esteja atormentando a sua vida, não. É bem provável que você esteja atormentando a vida dela, chamando-a pelo pensamento. Mas vamos admitir que houvesse alguma perturbação. Como vencer isso? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Essa é a fórmula, Conceição. O Reginaldo está conosco aqui também e tem uma colocação para colocar aqui. Falou que a sua imagem parece estar em estado letárgico e que você comente um pouquinho sobre letargia. Reginaldo, eu acho que o problema é da internet, ou então eu estou partindo para o desencarne, Reginaldo. Você fica tanto tempo fora do nosso programa e só fica batendo papo com o Reginaldo quando ele vai para os dados lá do seu trabalho, e agora você volta para dizer que eu estou em estado letárgico. Já chega arrepiando, né? Oi? Ele já chega desse jeito, já fica sem vir quando vem. É o Reginaldo que se encontra com ele ou você? Porque ele trabalha lá, acho que para os lados do Meiridota, não é? É o Reginaldo Viana. Então, você fala para ele quando você se encontrar, você demora para chegar e já chega chutando o balde, dizendo que eu estou em estado letárgico. Mas eu entendi a brincadeira e a colocação. Você está se referindo, provavelmente, Reginaldo, a situações em que a gente parece que morreu,
mas não morreu. E muitas pessoas foram enterradas vivas no passado. E esse passado, Reginaldo, não é muito lá no passado, não. Você não vai se lembrar, você é um menino ainda. Somente eu e o Reginaldo, os mais velhos, vamos nos lembrar de uma novela que teve com a Tônia Carreiro. Não sei se você se lembra, Reginaldo. Não é da minha época, O Primeiro não. Amor. O que você está rindo? Ele falou que não é do tempo dele, não. Você assume sozinho essa pipa aí. Nessa hora, só eu que sou velhinho aqui, né? Assumido ainda no programa, hein? Exatamente. Então eu estou aqui em zona de risco, então tenho que tomar cuidado. Então, um desses atores morreu em plena novela. Morreu, foi substituído por Leonardo Vilar, e há pouco tempo foram fazer uma autópsia do corpo dele e ele havia se movimentado em seu caixão. Vamos lá, mais perguntas então. A Sônia já está conosco também, mas primeiro vamos à pergunta da Ângela de Agudos, que pergunta: ouço barulhos diferentes em frequência. Como posso obter ajuda? Ângela, esses barulhos acontecem quando? À noite, ela acontece durante o dia. Você tem detalhes sobre esses barulhos? Eu entendo, Ângela, que quando nós estamos numa situação de início de desenvolvimento da mediunidade, e note-se bem, a palavra desenvolvimento não deve ser mal interpretada. A pessoa que tem 0 de mediunidade, ou pelo menos essa mediunidade que eu tenho, de intuição, de ouvir os espíritos assim ligeiramente, é uma situação que todos nós temos. Então vamos dizer 0 de mediunidade em que eu possa dar comunicação ao espírito. Não dá para sair do 0 para o ômega. Então, desenvolvimento não é esse sentido. Quem tem nada de mediunidade ostensiva jamais será um grande médium. Mas vamos dizer que as pessoas comecem a ter alguma sensibilidade, então elas têm que se exercitar, se disciplinar, ler bastante, conhecer bem o fenômeno. Aí, com o passar do tempo, ela passa a administrar o fenômeno e não ser incomodada por ele. Então, Ângela, eu entendo que a melhor coisa é você participar de um curso na sua cidade, se não em Bauru. Nós vamos ter aqui em Bauru agora, enquanto não é possível, aulas presenciais. Logo, logo, a nossa diretoria está cuidando disso. Ainda ontem, em reunião virtual, foi decidido que nós vamos começar agora os cursos à distância. É bom que você faça um curso desses para saber bem mesmo o que é mediunidade, as suas implicações, os seus perigos, as influências morais do médium. Tudo isso, Ângela, para que você seja bem instruída para, no momento adequado, poder se fazer um teste com você para ver se existe realmente alguma mediunidade. Agora, o Theo sabe disso, né, Theo? Eu não estou ouvindo você, mas vendo você, mas você está me ouvindo. Você deve estar lembrado, Theo, que nós falamos que a mediunidade ela independe da moral, independe da condição financeira, da cultura do indivíduo, da religião dele, e também que ela é, às vezes, instável, né? É uma ciclotimia. Às vezes temos mais ou menos, maior ou menor sensibilidade. Então é natural, viu, Ângela, que de vez em quando a gente tem, assim, alguma visão, mas nada que venha atrapalhar a sua vida. Principalmente se você souber administrar o fenômeno. Como administrar? Instruindo-se, estudando e lá na frente passando a participar de um curso que vai mensurar o grau de sensibilidade a ponto de se saber se você pode ou não frequentar uma reunião mediúnica, Reginaldo.
a Sônia Bernardo agora, a vez da Sônia Bernardo ser aí atendida e respondida pelo Sidney também. A pergunta dela é a seguinte: por que já não temos o mesmo tipo ou a mesma quantidade de médiuns? Será porque já não temos tantas necessidades de esclarecimentos? Não, Sônia. A necessidade de esclarecimento continua a mesma, cada vez maior, porque o homem vai, a cada dia que passa, tornando-se mais necessitado e mais exigentes de conhecimentos que vêm da espiritualidade. Aquilo que ouvimos hoje dos espíritos são coisas bem mais elevadas que da época de Jesus, a ponto de Jesus dizer assim: há muitas coisas que eu não posso falar agora, vou ter que mandar um outro consolador, o Espírito da Verdade, que vai dizer aquilo que eu não posso dizer agora. Ora, Sônia, da época de Kardec para cá, as necessidades nossas aumentaram. Agora você tem razão. Médiuns ostensivos, psicógrafos, psicofônicos, como da época de Kardec, não contamos mais. Você sabe por quê, Sônia? Porque o futuro da mediunidade não é a mediunidade inconsciente, é nós ouvirmos, passarmos a disciplinar. Aquilo que eu falei para a nossa companheira Ângela, lá de Agudos, nós passarmos a conhecer melhor o fenômeno e passar a interpretar melhor aquilo que os espíritos nos falam, não mais através de um médium ostensivo, mas através da intuição. A mediunidade do futuro, Sônia, não é inconsciente, ao contrário, os espíritos conversarem conosco em estado de vigília, sem que haja necessidade ou desdobramento através do estado sonambúlico. Então, a tendência é essa mesma, Sônia, a de termos menos figurões, médiums, que venham servir de intermediários, para que o homem evolua e ele mesmo passe a ele ser o instrumento adequado para melhor direcionar a sua vida, Sônia. E a próxima pergunta agora para você responder também, aqui vem chegando sempre os nossos amigos questionando, pergunta para você, a Ivana pergunta: no mundo espiritual, os que reencarnam em seguida, por porquê dessa escolha? Ela é combinada ou compulsória? E outra pergunta: se reencarna em seguida, é na mesma família? Qual a intenção espiritual neste caso? No mundo espiritual, os que reencarnam em seguida, o porquê desta escolha? Ela é combinada ou compulsória? Então vamos lá. A reencarnação em seguida do mundo, se ela é combinada ou se é compulsória. As duas coisas, viu, Ivana? Alguns espíritos, como por exemplo, recém-nascidos, que a mãe teve algum problema e em dado momento precisava, a criança, como diriam os antigos, não vingou, geralmente é o mesmo espírito que volta, e volta em seguida. E aí ele nem mesmo toma consciência do que está acontecendo no plano espiritual e já está de volta. Este é um aspecto. Há outras situações. O suicida. O suicida chega num estado tão precário, tão destrambelhado, com tanta dor, com tantos problemas, que às vezes há necessidade de um retorno imediato. Ele nem bate no umbral e já volta numa outra encarnação. Por quê? Aí voltamos lá à questão citada pela nossa amiga, acho que foi a Cristina, que brincou lá dizendo que o marido poderia usar de alguns alvejantes. Acho que foi a Cristina Forlin, se não me engano. Pois bem, ele está com o seu espírito tão carregado de manchas negras por causa do suicídio, e aí tem que se considerar que cada suicídio, um é diferente do outro. Alguns têm atenuantes, outros têm agravantes, mas, de uma maneira geral, o espírito chega realmente destrambelhado.
Há muitos casos em que ele bate e ele já volta numa situação às vezes difícil, precária, porque a carne, André Luiz, a expressão não é minha, é de André Luiz, a carne é uma espécie de carvão milagroso que filtra essas manchas negras perispirituais, viu, Ivana? Então, o reencarne imediato é uma caridade da espiritualidade. Às vezes o indivíduo reencarna e vive pouco tempo, às vezes até o tempo que ele teria, talvez, ainda que passar aqui na Terra, mas ele abreviou voluntariamente, para que ele dê essa limpada no seu perispírito, volte para a espiritualidade, aí tome consciência e aí a coisa volta ao normal. É combinada às vezes? Sim, sim. Temos alguns casos em que a espiritualidade aceita a solicitação, a reivindicação, o espírito chega lá, minha gente, eu não cumpri a minha tarefa ainda, eu tenho muita coisa que fazer na Terra, por favor, deixe-me voltar imediatamente. E há situações em que a espiritualidade concorda com isso. Então, Ivana, tanto pode acontecer compulsoriamente, pode acontecer por caridade do plano espiritual, como pode acontecer voluntariamente numa negociação entre espírito e plano espiritual. Agora, deixa eu contar um caso que eu já contei várias vezes. O Theo não aguenta mais ouvir esse caso aí, mas eu vou ter que repetir, viu, Theo? Sou eu? Mas você está lembrado, Theo, de um caso que consta do meu livro Sob a Luz que Liberta, em que o indivíduo desencarnou numa situação tão precária, tanto mal que ele fez aqui na Terra, ele participou de um genocídio, e a partir do momento que ele não foi no Sob a Luz que Liberta, não, foi no meu livro Herdeiros de Nós Mesmos. Perfeito, perfeito. Ele desencarnou e mal bateu no plano espiritual, ele já voltou porque as suas vítimas esperavam-no ansiosamente para dar o troco para ele. Então, a espiritualidade, imediatamente, ele reencarnou numa situação muito precária, como um anão disforme, que ele mal ouvia, não conseguia falar, via muito mal. Ele não podia nem dormir. Não sei se você lembra disso, Theo. Porque se ele dormisse, ele se desdobraria e poderia ser reconhecido pelas suas vítimas. Então ele ficava num estado assim, dormia um pouquinho e voltava, dormia um pouquinho e voltava, para não... Ivana foi um caso assim de reencarne imediato, é uma misericórdia dos espíritos para proteger aquele monstro que havia provocado tantos males aqui na Terra. Eu desconfio, isso é uma vamos dizer, é uma conclusão minha, pessoal, não tem nenhum espírito falando, não. Conclusão pessoal, que o caso original, que está no livro Ação e Reação, de André Luiz, porque eu adaptei esse caso para o meu livro, o caso original, desconfio, Theo, desconfio que refira-se a um daqueles nossos irmãos lá da Segunda Guerra Mundial, que causaram muitos estragos no genocídio que começou em 1938 e foi até por volta de 1945. Eu acho que é um desses indivíduos aí que bateu na espiritualidade, eles já colocaram de volta porque as vítimas estavam esperando por ele para se vingar lá na espiritualidade. Ainda continuando a questão da pergunta dela, né, a segunda parte da pergunta da Ivana, que está aqui, ó. A pessoa que reencarna em seguida e na mesma família, qual a intenção espiritual? Em primeiro lugar, a tendência de reencarne, Ivana, é que a gente sempre reencarne sempre no mesmo círculo familiar. E por que isso? Acontece, Ivana, que
a tendência é que os nossos círculos familiares vão se ampliando. Quando é que as coisas vão melhorar aqui na Terra? Quando a nossa família estiver bem ampla, a ponto de a humanidade inteira ser a nossa família universal. Mas no momento atual, há uma tendência de, quando desencarnamos, voltamos para a espiritualidade, lá com os nossos irmãos, meus avós, meus bisavós, que provavelmente já montaram uma casa lá na espiritualidade, e é provável que as próximas encarnações a gente venha na mesma família. Há uma tendência nesse sentido. Mas com o passar do tempo, há algumas circunstâncias que fazem com que a gente saia desse círculo familiar. Para quê? Por quê? Para que a gente amplie gradativamente os nossos bolsões familiares. Eu não sei se eu respondi, Theo ou Reginaldo, o final da pergunta dela, se você puder repetir, para ver se eu realmente me ative a pergunta dela. É que a questão de quando se reencarna na mesma família, né? Ou qual a intenção dele se reencarnar na mesma família? Não é bem intenção. Bom, primeiro é que às vezes a gente tem realmente alguns compromissos familiares, né? E segundo, porque há uma tendência de a gente se ligar às pessoas com quem a gente tem a maior afinidade. Próxima questão, a Fátima também conosco. Fátima, boa tarde para você. Ela pergunta: eu sempre vejo uma pessoa subindo a escada de dentro da minha casa. Ele parece usar trajes franciscano, mas é tudo muito rápido. O que seria? Ou quem seria? Ô Fátima, Kardec manda a gente sempre olhar, examinar com calma, para ver se não é algum fenômeno de caráter, vamos dizer assim, material, né? Só depois de descartarmos o fenômeno natural, o fenômeno, vamos dizer assim, humano, do fenômeno de desencarne. Há uma história famosa em que um homem reclamava muito com Kardec que os seus animais toda hora morriam por causa de pragas, para que ele retirasse os espíritos que estavam matando os seus animais. E aí foram examinar, os espíritos voltaram dizendo assim: não tem praga nenhuma não, é que ele não limpa direito os chiqueiros. Então não tinha espírito nenhum ali. Mas vamos considerar, Fátima, que você esteja tendo essas visões. Primeiro, provavelmente não é nada de mal, é apenas algum espírito muito ligado a você. Talvez, se você der uma reexaminada nos seus pensamentos, espíritos irmãos nossos que já desencarnaram, a gente os atrai de volta. Então, nós precisamos realmente entender que não é difícil que eles nos visitem. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos assim: influem os espíritos em nossas vidas? Respondem os mentores: muito mais do que supondes. No mais das vezes, são eles que vos dirigem. Então, nós estamos rodeados de testemunhas. E essa expressão não é minha, não, viu, Fátima? É do apóstolo Paulo, ele dizendo que nós estamos rodeados por testemunhas. Então, pode acontecer, sim, que você veja de vez em quando algum vulto. Tem que reexaminar-se, ver se isso não diz respeito, talvez, a alguma pessoa muito querida sua, que você pensa muito nela, e ela está vindo visitá-la. O importante é você se manter equilibrada, viu, Fátima? Orando pelos desencarnados, pedindo sempre a proteção do seu protetor espiritual. Você já imaginou, Fátima, como é importante, como é extraordinário a gente constatar essa generosidade de Deus de colocar-nos à disposição um mentor espiritual, um protetor que geralmente não, o protetor sempre tem mais capacidade espiritual do que nós.
capacidade intelectual e moral mais do que nós. Então, Fátima, você pode perfeitamente entender que pode contar com esse mentor espiritual a todo momento. Ore por ele, peça a presença dele. Ou essas coisas vão desaparecer, ou lá na frente, da mesma forma que eu falei para a Ângela lá de Agudos, você possa administrar melhor essa faculdade, essa sensibilidade que talvez possa realmente depois transformar-se numa sensibilidade ostensiva que venha a possibilitar a você um trabalho junto de reuniões mediúnicas. Mas é indispensável, viu, Ângela? É indispensável que você leve as coisas a sério, considere essas presenças como avisos, como sendo uma oportunidade que a espiritualidade está dando para você fazer uma reflexão em torno desses fatos. A Érica nos acompanhando também. Boa tarde, Érica. Ela diz aqui, ó, estou sonhando muito com pessoas morrendo, principalmente da minha família. E também sonhando que estou fazendo um trabalho mediunizado. Queria que você comentasse. Ela sonha com pessoas que estão desencarnando, é isso? Exatamente. Então, o sonho nada mais é, Reginaldo, do que o desdobramento na espiritualidade, né? Nós nos reencontramos com os nossos parentes. Nós tomamos contato com os nossos parentes. Nós temos possibilidade de conversar com eles. É uma oportunidade, sim, que Deus nos dá de entrosamento com eles. Então, eu entendo, da mesma forma que eu falei para a Ivana e falei para a Ângela lá de Agudos, nós temos que aproveitar esses momentos em que a espiritualidade se manifesta para nós melhorarmos tanto o nosso comportamento como procurarmos auxiliar aqueles desencarnados que nos procuram. Se eles nos procuram, é porque nós temos alguma coisa para oferecer. Oremos, trabalhemos, façamos reflexões, façamos a nossa, vamos dizer, a nossa irradiação positiva em favor deles, que eles não estão para nos atrapalhar, não. Eles estão atendendo, possivelmente, o nosso chamado mental. E a próxima pergunta, a Wanda também está conosco, nos acompanhando, e diz aqui, sonho muito com crianças. E também diz ainda, hoje faz 1 ano e 8 meses que fiquei sem meu filho Rodrigo. Não consigo sonhar falando com ele. Wanda, você consegue, sim. É que a gente não se lembra. E essa questão de crianças, aí temos alguma parte psicológica bastante forte em você. Você sente falta, sente saudade do seu filho, e a tendência é que o seu espírito recorde-se dos momentos em que seu filho estava nessa idade. Então, aí nós partimos para algumas colocações até de Freud, que dizia, Richard falava muito nisso, que nós temos às vezes sonhos psicológicos, sonhos digestivos, temos situações que estão firmes assim na nossa cabeça e tornam-se sonhos. O que eu entendo, Wanda, é que você tem possibilidade, sim, de ter contato com o seu filho, mas não se lembra disso. Eu acho que a melhor forma de você ter esse contato e recordar-se dele é no momento em que você vai se preparar para dormir, faça a sua oração. E olha, eu recomendo que você não apague a luz, nem feche o olho, não. E converse com o seu protetor espiritual. Olha, meu amigo, meu irmão, se você quiser dar algum nome para ele, não tem problema nenhum. Ele vai entender que é com ele essa conversa. Se você quiser começar a chamá-lo por determinado nome, pode começar a chamá-lo, que ele vai entender, mesmo que você não saiba o nome
real dele. Aliás, nós tivemos já tantos nomes em tantas vidas, né? Então diga para ele assim, o meu mentor, olha, eu vou partir agora, eu vou descansar, me ajuda, me dá essa oportunidade. Eu sei que eu sempre estou em contato com meu filho, mas me deixa eu lembrar um pouquinho dele, que isso aí vai apaziguar meu coração. Olha, Wanda, não nesta noite, na noite passada, eu tive um sonho maravilhoso. Eu me lembrei, porque quando eu fui trabalhar no Banco do Brasil, além da minha mãe, que sempre cuidou muito bem de mim, eu cheguei à cidade em que eu fui trabalhar, e eu fui praticamente adotado por uma outra senhora que cuidou muito de mim. E eu dormia na casa dela, ela me alimentava, lavava minhas roupas, era minha mãe mesmo. E mesmo depois, eu passei naquela cidade 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, mesmo depois que eu saí de lá, eu continuei amando essa senhora. E eu fiz muitas visitas para ela com a minha mãe sanguínea, com meu pai, e depois, mais adiante, eu continuei, durante toda a vida dela, eu jamais deixei de me lembrar do Dia das Mães dela, do Natal, e fazia muitas visitas a ela, até o seu desencarne. Pois bem, Wanda, eu tive um sonho com ela 2 dias atrás, mas um sonho maravilhoso. Acordei assim, com um estado geral muito agradável, eu sentindo-me muito bem, feliz mesmo. Eu tenho certeza de que Deus me deu essa oportunidade desse reencontro espiritual com essa minha mãe postiça lá do Paraná. Eu acho que se você fizer essa oração, todos que estão me ouvindo querem conversar, querem ter contato com seus entes queridos, façam a sua oração à noite, peçam permissão, se não for atrapalhar, se não for trazer transtorno para os nossos entes queridos, se não for atrapalhar a vida espiritual deles, deixe-me eu ter contato com eles. Eu sei que eu tenho contato toda hora, mas não me lembro. Deixa, pelo menos, me dá uma pistazinha de que eu tive contato com eles. Eu tenho certeza de que, se for para o seu bem, Wanda, e para o bem dos seus entes queridos, do seu filho, você vai conseguir esse contato. Experiência própria minha, vai conseguir sim. Próxima questão a ser respondida, a questão daqui, a Conceição primeiro agradece pela resposta que você já deu aqui logo antes, né, um pouco antes dessas respostas, você também já atendeu. A Fátima de Botucatu agora coloca aqui para você e quer uma posição para que você a indique. Sou médium, mas não quero trabalhar como um. O que faço? Tá? Ela diz que é médium, mas não quer trabalhar. O que ela deve fazer? Nenhum castigo, Fátima. Mediunidade não é imposição. Mediunidade é faculdade. A palavra faculdade pressupõe concordância de uso. Você pode usar ou não usar. E não há nenhum castigo para isso. Há muitas coisas que você pode fazer em favor. Se você for espírita, em favor da doutrina espírita. Se você for católica, na igreja católica. Se você for evangélica, dentro do templo evangélico. For messiânica, budista, ou se não for nada, o que importa é a sua espiritualização, Fátima. Por isso, mesmo que você tenha a faculdade mediúnica, o que vai acontecer? É você ter uma sensibilidade maior, ouvir mais, ver mais. Mas isso, Fátima, não é uma obrigação. Tirando aqueles casos assim, e são raros, de médiums missionários, e nós contamos nos dedos, nós pegamos aí um Chico Xavier, um Divaldo Franco, um Eurípides Barçanufo, não me recordo, Ivone Pereira, e tantos outros que vieram com a missão de serem pontes
do plano espiritual para o plano material. Então, tirando esses casos assim, significativos mesmo, nós temos que entender que a faculdade mediúnica é para nos ajudar. Agora, se nós preferimos a nossa vida de uma outra forma, ninguém vai nos obrigar e ninguém vai nos castigar por isso, Fátima. Fique tranquila. A pergunta da Tati, ela diz aqui, ó, Sidney, cada estado Desculpe, do Brasil eu tem não uma... entendi o nome. É Átila? É Tati. Tati. A Tati pergunta, cada estado do Brasil tem uma colônia igual à do nosso lar? Eu não tenho notícia a esse respeito, mas sei que não apenas cada estado, mas eu sei que muitas cidades brasileiras, e não apenas no Brasil, e eu tive a prova disso quando li a obra Nosso Lar, quando falaram das colônias espirituais da Europa que estavam lotadas e foram socorridas pelas colônias espirituais das Américas, e tiveram até inicialmente um problema de idioma. Aí está a prova de que existem muitas colônias espirituais. Não tenho informações, Tati, de quais colônias, onde estão elas, não tenho essa informação. Mas elas existem geralmente em função de pequenas regiões, cidades. Nosso Lar fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. As outras eu não sei, mas que elas existem, existem. A Wanda também conosco aqui, já falamos da Wanda, né? Mas vamos agora para a Luzia, melhor dizendo. Ela diz, sonhei essa noite que estava no mar, auxiliando muitos que desencarnaram. Acordei assustada e parecia estar lá mesmo no mar. É natural que a gente dê aos nossos sonhos, Luzia, a conformação que o nosso cérebro permite. O nosso cérebro, Luzia, ele foi feito para suportar apenas esta encarnação. Quando partimos para o plano espiritual, a gente tem uma maior ou menor acuidade, mas quando nós retornamos ao estado de vigília, nosso cérebro tende a materializar aquilo que nós vimos. Então a gente dá a cara que as nossas sensações da vida atual nos induzem a ter. Aquele sonho que eu contei lá, que eu tive, aliás, uma xará sua, a mãe postiça que cuidou tão bem de mim lá no Paraná, ela se chamava Dona Luzia também. Quando eu tive esse contato com a Dona Luzia, eu estava na pensão da Dona Luzia. E só se ela tiver alguma pensão lá no plano espiritual, ou então alguma coisa parecida, uma casa de repouso, assim, lá no plano espiritual. Mas a tendência minha, Luzia, foi de trazer para o meu consciente a pensão da Dona Luzia, em que eu morava lá no Paraná. Então a gente dá ao nosso sonho a conotação, vamos dizer assim, ligada aos nossos sentidos atuais. Uma comparação bem rápida. Um cego pergunta para mim, como é que é o branco? O branco é como o leite. Como é que é o leite? Então, ele não tem uma referência. Agora, se a pessoa já teve uma visão e perdeu, ela sabe, lembra-se como é o branco. Assim também nos sonhos. Há certas coisas que a gente tem pontos de referência, outras não temos. A gente tende a dizer, eu estive no mar, eu estive na pensão, eu estive numa cidade, enfim, situações bem esdrúxulas que a gente confunde um pouco no momento em que a gente volta da espiritualidade para o estado de vigília. Mas pode ter certeza, Luzia, que foi uma viagem muito boa para você. A Mônica de Agudos pergunta, telepatia e mediunidade se confundem? Elas podem ter o mesmo significado ou são dons diferentes? São coisas diferentes. A telepatia geralmente é um dom do próprio espírito. Nós tivemos estudos grandiosos em torno desse assunto.
Uma das obras espetaculares em torno disso é de César Lombroso, quando ele fala em espiritismo, hipnose e espiritismo. Ali ele traça assim, diferenças bem interessantes a respeito dos dons do nosso espírito, que seria uma espécie de emancipação da alma, e há certas pessoas que têm esse dom. Você já notou, Mônica, que às vezes num grupamento, quando as pessoas estão em dúvida se vamos para cá ou se vamos para lá, uma pessoa sempre tem uma intuição melhor, uma sensibilidade superior das outras? É uma espécie assim de sensibilidade inata desse indivíduo. Não é propriamente uma mediunidade. Agora, em alto grau, essa sensibilidade pode sim representar uma facilidade maior de ouvir, ver, até conversar com os espíritos. Agora, a telepatia propriamente dita não é uma mediunidade. Ela é a faculdade de nós conversarmos pelas vias, ondas mentais. Há casos em que o espírito usa da telepatia para falar conosco? Sim, mas aí já é uma outra conversa, é um outro fenômeno. A Santa Dorício pergunta: gostaria de saber, minha filha não engravidava. Quando aconteceu, engravidou de gêmeos, mas os fetos não tinham batimentos. Por que isso acontece? Ela teve um aborto espontâneo. Bom, eu precisaria saber mais detalhes, saber se depois ela teve mais filhos ou não, mas isso aí, infelizmente, Santa, é coisa ligada ao passado, né? Eu preciso tomar cuidado com essa resposta, porque eu vou falar em tese. Você vai estar pensando que eu estou falando da sua filha. Não, vou falar em tese. Pode acontecer, Santa, de que uma pessoa, nesta vida atual, ela não quer saber de filho, não quer saber de preocupação, não quer nem se casar, quer ficar solteiro pro resto da vida, não quer assumir compromissos. E, às vezes, lá na espiritualidade, ela tinha assumido o compromisso de receber um espírito como o seu filho, 2 filhos, 3 filhos, e ela recusou-se a recebê-los. Numa outra vida, ela pode querer ter filhos e não tê-los. Não estou dizendo que é o caso da sua filha, Santa. É apenas para ilustrar que, às vezes, essas situações são devidas porque nós desperdiçamos dons, facilidades e generosidades de Deus em vidas anteriores. Próxima pergunta também para você responder. O Alad está conosco, o Alad Costa. Ele pergunta: quando minha mãe faleceu, depois de uma semana, lembro que sonhei durante o sonho, levantei e conversei com ela. Chorei muito e abracei, mas não lembro da nossa conversa. Que maravilha, Alad. Eu tive uma conversa dessa com meu avô Joaquim. Eu acordei chorando. E eu tenho certeza de que Deus me permitiu um contato espiritual com ele. E você, graças a Deus, deve ter tido essa mesma generosidade da parte dos seus mentores espirituais, Alad. Pergunta do Reginaldo é a seguinte: por que será que, pelo motivo das pessoas saberem do fato de sermos espírita, nos apontam o dedo quando erramos? Eu já me acostumei com isso, pois sei que esta situação também é para testar se realmente estou aprendendo a ter mais empatia com as críticas. Isso pode ter acontecido? Reginaldo, isso antigamente dava cadeia. Quando descobriam que nós éramos espíritos, porque já teve um dispositivo constitucional que foi vencido na época, acho que de Bezerra de Menezes, em que comunicar-se com os espíritos dava cadeia. Aqui em Bauru mesmo tivemos muitas perseguições contra os espíritas. Hoje, não mais. Inclusive, havia um padre, e eu gostava muito dele, mas ele considerava que os espíritas eram
criaturas do diabo. E passavam em frente ao Centro Espírita Amor e Caridade, faziam o sinal da cruz e gritavam assim em alta voz: "Vade retro, Satanás!" Mas esse tempo acabou. Sabe, Reginaldo, eu até acho bom que as pessoas nos cobrem. Eu vou dizer um fato da minha infância que vai ilustrar bem essa situação. Meu pai tinha uma loja de móveis e ele geralmente, para dar crédito às pessoas, ele exigia um fiador, exigia garantias, e exigia referências sobre o indivíduo. Quando aparecia algum evangélico para comprar em casa, ele não exigia nada. Porque ele sabia que se lá na igreja dos evangélicos ele soubesse que não tinha pago uma prestação, ele seria repudiado pelos seus pares. E o pastor ia puxar a orelha dele. Então, meu pai nunca teve problema com o evangélico, viu, o Reginaldo? Eu espero que isso esteja acontecendo agora com os espíritas. E se a gente pisar no caminho falso ou fizer alguma coisa errada, alguém venha dizer assim: "Ah, mas você é espírita, hein? Escritor, pregador, tá aprontando uma coisa dessas?" É puxar a orelha da gente mesmo. Eu acho isso muito bom, viu, Reginaldo? A última pergunta do Eliseu de hoje, né? Ele diz assim: Sidney, o homem quando abusa do sexo em uma encarnação, ele pode ser punido em uma outra encarnação e vir em forma de mulher? Essa pergunta sua é bem machista, viu? Quem disse que você renascer com um corpo de mulher é uma punição? Eliseu, brincadeiras à parte, nós voltamos às questões dos pontinhos pretos. Se eu desrespeito aquilo que Deus me deu, se eu sou preconceituoso, se eu persigo uma mulher, se eu faço pouco caso dela, ou mesmo desrespeito pessoas de orientação sexual diferente à minha, eu estou errando. Eu estou acumulando pontos pretos no meu corpo perispiritual, Eliseu. E numa encarnação seguinte, eu acho que ele não vai nascer mulher, não, porque nascer mulher precisa ter mérito. As mulheres, elas geram filhos, as mulheres têm mais reflexos do que nós, as mulheres frequentam mais academias de exercício, as mulheres comparecem às reuniões de pais. Reunião de pais, não devia chamar reunião de pais, não. Devia chamar reunião de mães. Porque eu, como pai, era um dos únicos que ia acompanhar a escola dos meus filhos. As mulheres fazem 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Elas cuidam da gente, cuidam da casa, cuidam, às vezes tem emprego fora, cuida dos filhos, cuida do filho dos outros. Ser mulher, Eliseu, precisa ter muito mérito, tem que ter uma situação espiritual superior. O amor de mãe, Eliseu, aproxima-se do amor do Cristo. Então, quem desrespeita o sexo alheio, não sei se vai merecer vir mulher, não. Vai merecer, às vezes, vir numa situação bem precária, vai estar numa situação assim de impotência, ou uma situação de não poder ter filhos, renascer sem possibilidade de procriar, mas aí não é castigo. Você usou a palavra castigo, não é castigo, é semeadura, Eliseu. Quem planta ventos, colhe tempestades. Última pergunta de hoje, a Elda conosco também, ela pergunta: posso reencarnar novamente no ventre da minha mãe? Biologicamente, não sei se vai dar tempo, né, Elda? Mas é muito comum que nós passemos, às vezes, várias vezes pelo ventre da mesma mãe. Já falei nesse programa de hoje que, às vezes, a criança ela não atinge a maturidade e ocorre um aborto espontâneo,
2 abortos, 3, e na quarta ou na quinta tentativa que eu consigo reencarnar no ventre da minha própria mãe. Não é impossível. Tem um caso que eu sempre conto, é outro que o Theo não aguenta mais de ouvir falar, mas é um caso de 2 meninas. Eu tenho detalhes desse caso num dos meus artigos, e que elas foram assim colhidas num acidente, quando estavam correndo para a igreja para guardar lugar para os pais que estavam indo para a igreja. Dali a alguns meses, elas renasceram através da própria mãe, gêmeas. Elas não eram gêmeas antes, nasceram como gêmeas, e elas sabiam tudo das suas irmãs. Nome de boneca, o local onde eram as festas da escola, sabiam tudo. A ciência até hoje não consegue explicar isso, mas eram simplesmente os mesmos filhos que passaram pelo ventre da mesma mãe. E realmente é uma misericórdia de Deus para com esta família, e elas realmente puderam retornar à vida através da mesma genitora. E nós vamos chegando ao final aí de mais um Pinga Fogo, agora 5h09. Acreditamos aí que tenha sido respondidas todas as questões dos nossos amigos. Eu já vou agradecendo a você, Sidney Fernandes. Muito obrigado por esse ambiente agradável que você, o Theo, o Sérgio e o nosso amigo Jonatas e os nossos espectadores, né? Tirando aquela perseguição lá do Reginaldo, que falou que eu estava em estado letárgico. Ele não dorme, não dormirá hoje. Não. Oi? Você não dormirá hoje. Ah, eu vou ficar preocupado com isso. Com medo que possam enterrar você. Não, e tem outra coisa também, né? Que o Theo, falando que é o único que lembrou da novela O Primeiro Amor foi eu, né? Então. Ele faz questão de lembrar que eu faço parte do grupo de risco, viu? Então, muito obrigado a vocês pelo bom ambiente, pela coisa agradável. O Pinga Fogo, para mim, não é nada penoso, ao contrário, é muito gostoso. Eu espero, efetivamente, que tenhamos feito um bom trabalho hoje. Muito obrigado a todos. Perfeitamente, ao Sidney Fernandes aí, um grande abraço. Theo Oliveira. Obrigado, Reginaldo, obrigado, Sidney, e obrigado a todos que acompanharam o nosso programa em mais uma tarde de Pinga Fogo, hoje dia 19, desejando a todos aí um ótimo final de semana e já deixando aqui o convite para que vocês continuem acompanhando as palestras do Centro Espírita Amor e Caridade e também o programa Reencontro na próxima quarta-feira, às 9h da manhã, e pedir a Deus que nos permita estarmos aqui novamente na próxima sexta para mais um programa Pinga Fogo. Reginaldo, agora eu acertei, hein? Perfeitamente, acertou, né? O reencontro é na próxima quarta, né? Tá certo, Theo. Obrigado também a você que nos acompanha. Obrigado mais uma vez pela participação ativa de sempre, os amigos que nós acabamos nos familiarizando sempre a cada programa. Vamos a Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.